Boa noite, consciências. Estamos começando aqui mais um Big Talk. Como eu sempre digo, não tem a ver com o tamanho do evento, somos só nós dois, eu e o Zeca Werneck aqui, sobre My Big Tool, né? Sobre temas My Big Tool, sobre temas de visão ampla. My Big Tool, para quem não lembra, tem a ver com Tom Campbell, que está aqui atrás, físico especialista em consciência, e com a trilogia dele de livros, que o Zeca está lendo aí com bastante gosto e se animou a fazer aí lives aqui às quartas-feiras, às 20 horas. Nós estamos aí nesse ritmo de lives e tentando trazer sempre temas que sejam legais para você, que sejam contribuição. E a ideia foi falar de meditação hoje, que é um tema super recorrente, ok? Sob o ponto de vista My Big Tool, claro, os insights de experiência meus e aí do Zeca Werneck, nosso companheiro aí de jornada nos Big Talks de quartas-feiras. Ô, Mário, Oi, Zeca, boa noite, tudo bem tudo, com você? tudo bem por aí? Tudo Tudo certinho ótimo. também. Meio frio E aí? agora, resolveu esfriar hoje. Já voltou da praia? Já voltei, já estou em São Paulo. Ah, Aproveitei aproveitou, um né? pouco do Guarujá, você viu? É uma praia bonita. Não é o Rio de Janeiro, mas é uma praia bonita. É bonita, é bonita também. Eu adoro praia, eu sou santista, né? É, Então praia está no coração já desde de muito tempo, desde sempre. é uma delícia, né? Para renovar as energias, né? Sempre é E eu bom. queria mostrar para você, olha, estou na praia também. Aí, chovendo, cheguei lá, quarta-feira à noite choveu, quinta, sexta, sábado, só fez sol no domingo. Dei azar, Só na hora de ir embora. praticamente. É assim mesmo. É Mas isso. é bom também. De qualquer maneira é bom, né? Ah, sempre, sempre. Dando uma É, brevinha, não caindo água o tempo todo, a gente aproveita alguma tá, coisa sempre, né? E o ar é que outra bom. coisa, até para dormir fica melhor, cara. É impressionante a diferença que dá. Mas é natureza pura, né? Aquela proximidade ali, né? É outra energia, né? A gente sente mesmo, né? Com É, certeza. é muito curioso. Às vezes eu acordo de madrugada, quando está silencioso, e aí o ruído do mar, porque eu devo ficar o quê? Uns, sei lá, se dá 50, entre 50 e 100 metros, menos até 100 metros do mar ali, e de noite no silêncio, mas o ruído do mar é impressionante, como ele se destaca, né? É, né? Durante o dia você não ouve, mas de noite, acorda de madrugada, fica aquele. Aquilo é uma música para dormir. Uma delícia. Valeu. Eu estava comentando com o pessoal aqui que a ideia hoje, aliás, como a gente já divulgou, publicou, fizemos algumas publicações, a gente sempre procura fazer durante essa semana publicações relacionadas com aquilo que a gente vai conversar aqui. Como a gente comentou na última, a ideia é conversar sobre meditação hoje. E Ótimo. meditação é o caminho recomendado por 10 entre 10 especialistas em Com certeza. autoconhecimento em busca interior, né? Não só os de autoconhecimento, né? Hoje a gente está vendo os atletas, os empresários, As os empresas, médicos, né? Todo mundo é uma unanimidade, né? A meditação realmente eu não vejo ninguém falar nada contra a meditação, né? Pelo contrário. e você, logo de início, também, nos primeiros capítulos ali, já se encontrou com o fato do Tom ter conhecido a meditação pelas mãos de uma palestra na meditação transcendental, né? É isso aí? Exatamente, porque eu pratico meditação transcendental desde 98 e eu considero, existem muitas técnicas, né? Eu considero a melhor e acho que eu tive muita sorte de ter sido logo a primeira que eu procurei e eu me identifiquei ali imediatamente com ela, já desde o começo eu já tive experiências que me prenderam e na hora que o Tom falou ali de meditação transcendental, eu falei, já tem uma afinidade aqui com ele, foi ótimo.
E assim, né? Te prenderam no bom sentido, né? No sentido de você ficar atraído pela metodologia dele. De querer praticar mais, né? É isso aí. E o Tom cita, que é uma das coisas interessantes, que eles fizeram aquilo tudo de uma forma bem isenta, né? Porque ele era um estudante de física, já tinha feito 2 graduações de física e 2 de matemática, e estava fazendo pós-graduação e dando aula e ficando louco e ganhando pouco. E aí ele comenta que tropeçou no cartaz da meditação transcendental lá nos corredores da escola, e aí ele leu lá que aquilo ajudaria as pessoas, entre várias outras coisas que não interessaram tanto a ele, mas que não eram críticas, mas uma delas era que deixava o raciocínio mais focalizado, mais concentrado, ficava mais desperto e melhorava a qualidade do sono, que fazia com que necessitasse de menos horas de sono, que era o que ele já não tinha na época, né? E aí ele se apaixonou e foi dizer, pela oportunidade primeiro, né, e foi tentar. E depois, em seguida, se apaixonou pela prática também, porque obteve resultados muito significativos. Então, com isso dito, eu queria comentar, eu vou comentar rapidamente, você conhece muito mais sobre a meditação transcendental do que eu, né, especificamente, mas a meditação em si, ela traz uma série de benefícios para as pessoas, independente de qualquer outro resultado, né? Então, eu acho interessante a gente ressaltar, porque eu costumo dizer, né, não é um caso de você embarcar numa viagem que vai ser perdida, né? Resultados positivos você vai ter, qualquer um que se propõe a praticar meditação, vai ter de qualquer jeito, né? São muitos resultados positivos potenciais. E, além disso, você pode se aprofundar mais em você, ter mais êxito disso ou não, mas não existe prejuízo individual, não existe risco, só existem benefícios, é uma conta de um lado só, né? Eu vou listar rapidamente os tópicos, depois se você quiser comentar a respeito de alguns Tá deles, ótimo, seria interessante, ok? tá ótimo. Então, eu fui atrás hoje à tarde e trouxe aqui a listinha porque a meditação transcendental eu também fiz uma classe aqui em São Paulo, né? Para Ah, ver tá. como é que era, o que eles diziam, isso lá já há muitos anos atrás, e eles deram lá também esse descritivo dos pontos positivos, é uma coisa que eles destacam. Aliás, tem muita pesquisa feita, que assim, eles não destacam esses pontos à toa, é porque teve muita pesquisa em cima disso, Sim, pessoas pesquisa independentes, científica. que trouxeram à tona esses resultados, mas eu vou então Sim, só ler os tópicos, ok? E aí depois a gente comenta aí, conto com a tá sua bom. ajuda. Então, autoconhecimento, obviamente, que é uma coisa que vai ajudar nesse caminho, estabilidade emocional, só listando os tópicos, melhora nos relacionamentos, todos os tipos de relacionamento, com qualquer pessoa, inclusive companheiros ou não, né? Estimulação da inteligência, incremento da criatividade, redução da ansiedade, melhora do desempenho em pessoas que têm aquele transtorno por déficit de atenção, melhora de hipertensão, diabetes, arteriosclerose, né? São impactos positivos também mensuráveis, né? E estudados aí estatisticamente. Sono de melhor qualidade, né? Você tem um sono de É, melhor qualidade e já que ele tem melhor qualidade, ele permite que, eventualmente, numa necessidade, ele possa ser até mais curto, se assim o desejar. Esse foi aquela razão que o Tom listou lá, né? Apoio na superação de vícios, que isso aí é algo que também complementa nessa área, né? Então, esses são alguns dos benefícios listados pela meditação. Se você quiser comentar algum transcendental. deles, Zeca, fica à vontade. É, quer dizer, eu passei por vários desses aí, né? Então eu realmente tive muito benefício por ter aprendido a meditar. Mas o que eu noto é que existe uma certa mistificação da meditação e as pessoas às vezes se enganam com isso, né? Então tem muita gente que deixa de meditar ou então que começa a meditar, mas não leva isso adiante,
porque acha que vai sentar ali e imediatamente vai ter uma paz de espírito e tudo vai se resolver, e não é assim que acontece, né? Na realidade, a gente leva para a meditação do jeito que o nosso organismo está. Então, você é inundado de pensamentos, de sentimentos, quando você começa a meditar, e aquilo te incomoda muito, né? Então, eu até postei ali que a pessoa senta para meditar e daqui a pouco a cabeça dela está pegando fogo. Mas, na realidade, é aí que começa o trabalho, porque você vai identificar justamente o que está dentro do teu sistema que está te atrapalhando de alguma maneira. Então, é assim que funciona. Nem o Buda, não, Buda talvez sim, mas, mas nem o Dalai Lama senta para meditar e não vem pensamento, entendeu? Isso é normal, que acontece na meditação. De vir pensamentos, sentimentos, o corpo começa a coçar, né? Você começa a querer sair dali de alguma maneira, o telefone vai tocar, mesmo que você tenha lembrado de desligar, mas não lembrou direito. Então acontece um monte de coisa, mas o que você tem que fazer é permanecer ali, insistir na prática, para ela começar a ter resultado. Ela não vai ter resultado logo no começo, né? É uma prática, como tudo na vida, você precisa de repetição, né, para você conseguir ter resultado. Mas precisa entender que a meditação é como se fosse uma musculação, né? Eu uso a meditação transcendental que você tem um mantra. Então a gente fica repetindo o mantra e daqui a pouco os pensamentos vêm e você perde o mantra e os pensamentos acabam te levando. Quando você vê, você está lá do outro lado do país. Você volta para o mantra quando você percebe isso e continua na tua meditação. Isso é como se fosse um exercício de peso, né? O peso você abaixa e levanta, abaixa e levanta. Aqui é a mesma coisa. O pensamento te levou, você traz ele de volta para o teu mantra. Tem gente que faz com respiração, tem outros tipos de técnicas. Mas, na realidade, o que a gente quer é reduzir a quantidade de pensamento. Ficamos sem o seu áudio aqui, houve uma interrupção, Zeca. Não sei se você está ouvindo a mim, mas o seu áudio caiu. Mas é isso mesmo, de qualquer forma, o que você estava falando, né? Daqui a pouco ele volta, ele solicita novamente para entrar. Então, não é alguma coisa, não é uma corrida de 100 metros para você tentar chegar lá em primeiro lugar, né? Isso começa que é uma prática para toda a vida, né? É uma prática para toda a vida. Então, o Tom costuma falar, né, que você, para começar a sentir alguma coisa de resultado da meditação, sem ansiedade, praticando por pelo menos 3 a 6 meses, né, pelo menos 2 meia horas por dia. Estou dando uma complementada aqui, uma sequência daquilo que você estava falando, né, sobre aquela questão quando caiu, aquela questão que você estava falando de não ser algo para curto prazo, nem para imediatismo e resultado, né, que é algo para médio e longo prazo. Então, o Tom costuma recomendar que você fique pelo menos de 3 a 6 meses, fazendo pelo menos meia hora, 2 vezes por dia, com insistência, essa prática, né, para você começar a sentir melhora no resultado. É claro que você pode dar com uma estrela e na verdade, é verdade. Deu uma sorte. Porque tudo depende de onde você já está. E às vezes nós não sabemos onde estamos. Aí você começa a praticar, como foi no caso dele, e logo de cara já tem algum êxito mais significativo com algumas coisas por conta disso aí. Mas assim, não dá para contar com isso como uma média. Estatisticamente, qual é a chance da gente, né, ganhar na loteria? Então, o que resta é o seguinte, o bom de tudo é saber que insistindo, todos nós podemos chegar lá. Agora, desistindo, ninguém chega mesmo. Com certeza. Aí então não tem como chegar. Que é seu, está com você a bola de novo após o seu retorno. Eu não sei onde eu parei muito aí, mas vamos lá. Falando, veja, até onde eu ouvi, você estava descrevendo essa necessidade de insistência, porque você começa comparado com a musculação. A mente começa a vagar mesmo com o mantra, né? E aí você volta, e você volta, e você insiste, e insiste ao longo do tempo. Né? Era por aí que você estava.
Esse é o treinamento da mente, porque na realidade o que, que a gente quer? A gente quer dominar a mente e não ser dominado por ela. Então, a princípio, a mente está acostumada a ficar desgovernada. Os pensamentos vão e vêm na nossa cabeça e a gente não tem o menor controle, né? Então, quando você começa a querer controlar isso, aí é que eles parece que se revoltam, né? E começa a criar um turbilhão dentro da tua mente. Mas você tem que ter firmeza e se segurar ali na tua prática, deixando eles fazerem lá a revolta deles dentro da tua cabeça e você se mantém ali até que aquilo vai se acalmando de alguma maneira e você vai conseguindo ter esse domínio da mente. A partir daí, a tua experiência vai aumentando, porque aí você vai ficando mais tempo sem pensamento e sem o mantra, né? No caso da meditação transcendental. E aí você acessa o que os cientistas hoje chamam de campo unificado, que pode ser a consciência pura, né? Que é o lugar onde só existem possibilidades, né? A gente vive aqui no mundo físico, onde já está tudo... no caso da ciência, falando aqui de física quântica, né? Onda e partícula, né? O mundo físico é partícula e esse mundo da consciência é onda. Quando você começa a ter a prática com resultado, você começa a acessar esse mundo de ondas, né? E aí você começa a criar a possibilidade de mudar o mundo físico, né? Aquilo que está te incomodando, que está te atrapalhando, ou de criar uma nova situação na tua vida. Então eu lidei, no meu caso, a meditação me ajudou com ansiedade, com pânico, com insônia, com alcoolismo. Isso tudo eu consegui curar de alguma maneira ou lidar muito melhor por causa da prática da meditação. Então eu acho uma coisa sensacional e que todo ser humano tem a possibilidade, né? Não ninguém precisa ser especial para meditar, qualquer um pode fazer isso. É o nosso ponto zero, né? É o acesso realmente à fonte. E dali você pode... Fala, Mário. Não, fala, termina. Uhum. E dali você pode criar novas possibilidades para a tua vida e na ciência tem o tal do colapso da função de onda, né, que é muito falado, né, na física quântica, né? Acho que o público aqui já é bem iniciado, já deve ter ouvido falar disso. E colapsar novas coisas na tua vida, né? Porque na realidade a gente fica repetindo o que já está criado. Então a nossa vida é meio que uma repetição, né? A gente já começa o dia já pensando em tudo que vai acontecer, que é mais ou menos uma repetição do que aconteceu ontem, do que aconteceu anteontem, e a gente já vai criando mais ou menos a mesma coisa. A gente não dá uma possibilidade de criar coisas novas. Claro que tem muita coisa boa nas nossas vidas que a gente quer manter, mas tem alguns desafios que a gente não quer. Só que a gente acaba recriando esses desafios todo dia, através dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então, quando você está meditando, você tem a possibilidade de criar novas situações e desfazer aquelas que você não quer mais, né? Então, ali é a origem de tudo. Mas você precisa ter muita paciência, porque até você chegar nesse campo, você vai ter que lidar com muita coisa que está bloqueando ele, que foi criado pelo teu estilo de vida durante muitos anos, né? É fundamental essa paciência. Eu acredito que nesse ponto é um ponto interessante da gente estressar, porque realmente você tem a possibilidade de chegar a diversas profundidades nesse processo e que elas vão ter diversos impactos, como você está descrevendo aí. Agora, as pessoas de começo, para quem está começando, né, elas já têm, normalmente, estão envolvidas com esse processo de pensamento mecânico aí, aleatório, né? Sim, Pensando qualquer coisa, inclusive coisas que não foram elas mesmas que iniciaram, estão captando qualquer coisa por aí, é como uma rádio maluca que não tem uma sintonia boa, muda de um canal para outro aleatoriamente, como um exemplo que... Sozinha. Um exemplo que costumo dar no núcleo de um rádio, né? Para que serve um rádio para você, que pega todas as estações do mundo, mas não para em nenhuma por mais do que 5 segundos e vai mudando, né?
fica Exatamente. flutuando de um lado para o outro. Isso é uma mente descontrolada, é uma metáfora para uma mente descontrolada. Ela não serve para grande coisa, exceto para te causar dor no final, porque não vai te levar muito longe. Então, assim, esse processo de iniciar nessa primeira etapa, que inclusive em função da pessoa não ter tanta ansiedade, uma coisa é interessante saber que ela vai ter muitos benefícios, né? Ela vai encontrar um pote de ouro na ponta do arco-íris, quando ela chegar, avançar significativamente nesse processo, começar a fazê-lo funcionar a seu favor, mas se ela ficar muito ansiosa, né, pelo pote de ouro, ela vai nadar, nadar, nadar e nunca alcança, porque a ansiedade trabalha contra ela. A ansiedade é do ego, né? Sim, Esse descontrole mental também é do ego, né? Todas essas coisas estão aí atrapalhando, que, como você costuma dizer, é aquele grande inimigo nosso. Então, assim, exatamente. se você se propuser a entrar na meditação sem um propósito de fazer viagem astral, sem o propósito de fazer visão remota, sem o propósito É, de acessar o banco de dados da fonte, né? O sim, seu propósito é adquirir proficiência no domínio da sua mente, porque é somente isso que vai te permitir chegar a qualquer das outras coisas. Então não adianta querer chegar no terceiro e no quarto degrau sem pisar no primeiro. Então é muito não tem importante, como. porque isso vai contra a ansiedade. Qual é o primeiro degrau? É buscar ter um domínio de silenciar a mente quando você precisar, quando você desejar. É você passar a não dar atenção tanta para os pensamentos, a saber e perceber que você não é os pensamentos, que você é aquilo que observa os pensamentos, e aqueles pensamentos que você tem, aquelas reações automáticas, aqueles sentimentos, sensações que às vezes surgem com determinados pensamentos, aquilo também não é você também está observando tudo isso, e quando você começa a ter um domínio disso, e o fato de começar a se observar também e meditar, né, as duas coisas vão ajudar, porque você está treinando a observação quando está lá tentando meditar também no início, você está às vezes percebendo um pensamento, você deixa ele passar, né? Ou você volta para o mantra e elimina ele de alguma forma, e os espaços vão aumentando entre pensamentos, e você vai conseguindo mais experiência nisso. É como uma questão de exercícios físicos também que você comentou, né? Você você se torna um atleta fazendo exercícios constantemente, né? Seja a caminhada, a corrida, peso, o que for. E para você se É. manter naquela condição, você tem que continuar praticando. E quando você largar, atrofia, né? Largou, atrofia. Então, assim, não é uma coisa para largar, é uma coisa para desenvolver e manter. Manter é mais fácil do que largar e depois retornar, né? Então, seja lá o que for para a música, para o atletismo, né, a pessoa tem que manter. Né? Enquanto ela tem interesse de praticar aquilo, ela tem que manter. E tem que fazer um esforço inicial até chegar num determinado ponto, né? E sem desespero pelas metas finais. Né? Esse que é um Uhum. negócio muito complicado, porque a gente, na cultura ocidental, é muito desesperado para chegar na meta. Isto aqui, a meditação, como qualquer outra coisa, também é uma viagem. Né? É, a autoobservação é muito importante, e mas outra coisa que eu quero destacar aqui para as pessoas saberem, né, é que a gente está lidando com, a gente chama de Satã, de inimigo, de adversário, seja lá quem for, mas na hora que você está meditando, é como se estivesse num ringue mesmo, entendeu? Então, o teu adversário, acho que eu vou explicar um pouquinho melhor aqui quem é o adversário. O adversário é esse conjunto de programas que a gente vem adquirindo ao longo da vida, que são instalados no nosso sistema, e que a gente acha que somos nós. Mas, na realidade, isso é como se fosse uma inteligência artificial, né? Que está funcionando dentro do nosso sistema, e ela tem uma vontade própria, né? E ela precisa ser dominada. Na hora que você senta para meditar e que você fecha o olho, é como se você tentasse desligar essa inteligência. E ela foi programada para ficar ligada o tempo todo. Então ela não aceita ser desligada. Por isso que ela faz essa confusão toda na nossa cabeça. Então a gente tem que entender que a gente está lidando com o adversário na hora que a gente senta para meditar. E ele vai fazer de tudo para te tirar dali.
E é justamente essa batalha entre você, né, que na realidade eu estou falando aqui, você é a consciência, ou a alma, ou o espírito, tem vários nomes, né? Mas é a tua essência está lidando ali com o personagem, com o avatar, que é extremamente físico. Ele quer ficar no mundo físico, ele não quer sair do mundo físico. E na hora que você fecha o olho, você desligou do mundo físico. Isso é um sinal de alerta para ele. Então ele vai te convencer, de alguma maneira, a sair dali o mais rápido possível, porque para ele até é como se fosse perigo de vida, né? Parece que foi desligado alguma coisa. Então cria essa batalha dentro da pessoa, e se ela não souber que está dentro de uma batalha, ela acaba achando que meditar não é para mim, eu não consigo meditar. Não. Isso aí, eu sou muito ansioso para meditar, eu ouço muitas pessoas falarem isso, mas é justamente essas pessoas que precisam meditar, né? Para lidar melhor com a ansiedade delas e para controlar melhor os pensamentos. Então, é necessário saber o que está acontecendo, né? É uma batalha, você está dentro de uma batalha. Mas à medida que você vai entendendo como é que essa batalha funciona, você começa a batalhar melhor, né? Você já sabe que o inimigo está ali, como é que ele vai te atacar. Então, cada coisa que ele fala, sai daí, isso está muito chato, e não sei o que, isso não é para você, isso não é para aquilo, você já sabe que é ele, não é você que está falando aquilo. Desculpa, Mário, fala aí. Não, por favor, é isso mesmo. Essa questão do que a gente tem. E assim, o que acontece? Você, no fundo, é só você, essa essência, essa consciência. Mas enquanto está aqui, por conta daquela carga que você descreveu, que você vem de todo aquele treinamento, aquele envolvimento, você vai adquirindo aquelas programações e você acaba identificado com os programas e com o personagem. E você acaba nessa de achar que o personagem é uma coisa e você é outra coisa, então você está buscando você que você nunca deixou. Então, assim, é um tema delicado, mas que a gente vai avançar também à medida que avança nesse processo de meditação, essa compreensão vai ser um pouco melhor. É só você está brigando com o espelho. Não são duas entidades, mas acaba sendo porque você está identificado com uma coisa que você não é, e o que você é, que é o que você está buscando se aproximar através da meditação, fica sendo arrastado por aquilo que você pensa que é e quer ser, e você se agarra e não quer largar, né? Então aquilo fica trazendo e tentando te arrastar dessa forma exatinha que o Zeca está descrevendo, né? E aí para isso, assim, para isso vai usar inclusive pensamentos de qualquer tipo para te iludir, te arrastar de volta e te tirar disso. Inclusive que você não dá conta, que isso não é para você, que isso não existe, que isso não dá certo. Para você largar isso aí, porque à medida que você começa a entrar em contato com você e perceber o que você é, e é aí que o processo da meditação vai te levar, você vai deixando de se identificar e aquela personagem com que você está identificada, você sente medo por ela, de alguma forma, de perdê-la, né? E aí, então é uma coisa de louco, né? Como se fossem pelo menos duas pessoas na sua cabeça, você mesmo e aquele que você se identificou e deixou crescer sozinho, e aí acaba nessa briga interna, né? Que produz muito diálogo maluco interno, né? E que acaba tentando te arrastar de volta. Então, assim, a maioria das pessoas, elas estão tão profundas nisso que quando pensam que vai ser... Outra coisa quando você entra pensando que vai ser um processo mágico, que vai, na primeira vez, no estalar de dedos, te tirar do buraco, né? E não dá certo. Aí você, de repente, tenta mais uma, ou duas, ou talvez três, e aí daqui a pouco desiste. Não, isso não vai resolver. Gente, já estamos falando, ninguém disse que resolve de um dia para o outro. Salvo um acidente positivo, para todos nós, para a maioria de nós, para mim foi assim, pelo que eu entendo para o Zeca também, você tem que insistir por um período para você ir adquirindo esse domínio. Não cai do céu no teu colo só porque você decidiu sentar e fechar os olhos, né? E falar um mantra. Exatamente. Fala, por favor. Na realidade, assim, funcionou muito bem. Para mim, eu identificar esse personagem como separado. Claro, tudo bem. É um método. Eu olho para ele como uma inteligência que está dentro de mim, que é uma inteligência muito necessária. Sem ela, eu não sobrevivo aqui na Terra. Eu preciso dessa inteligência, mas eu preciso dominar essa inteligência e não ser dominado por ela. Então,
aliás, hoje eu passo o dia inteiro olhando para essa inteligência dessa maneira. O tempo todo eu vou me observando e falo, quem é que está no comando? Sou eu de verdade ou é essa inteligência artificial? Porque ela é a inteligência artificial. Ela foi criada aqui, no decorrer da nossa vida. Ela é o fruto de todas as nossas experiências, de todos os nossos aprendizados, de todas as nossas crenças, de tudo que a gente passou, está construindo essa inteligência e ela continua sendo construída e alimentada por tudo que a gente vem fazendo durante a vida. Então, ela é maravilhosa, nos mantém vivo, mas ela precisa desse domínio. E a gente, enxergando ela, identificando ela dessa maneira, você começa a ter mais controle. Mas mesmo assim, é um desafio diário, é o tempo todo ela te ganha, é ela que te faz reagir, né? Na Cabala a gente aprende ou você é reativo ou é proativo. Quer saber se está agindo por essa inteligência artificial é toda vez que você reage. Se você consegue ter um comportamento proativo, é porque está vindo da tua essência. Isso é o tempo todo. Me perdoe, só complementando aqui, por proativo, o que está querendo dizer aqui? É que quando algo acontece, né, e há alguma tentativa de apertar algum botão, né, você está atento, percebe aquilo e decide se você vai querer... Você não vai reagir, você vai agir, você vai decidir que caminho tomar. E não simplesmente porque alguém te deu um cutucão no ombro, você vai devolver um soco no rosto, né? Exatamente. Você está atento, você percebe, você até percebe eventualmente alguma tendência radical interna que você poderia ter, né? Olha, normalmente eu farei isso, mas eu estou me observando, não faz sentido, né? Eu não vou fazer desse jeito, eu escolho fazer de outra forma. Ou mesmo se você escolher fazer, não, este cara, eu acredito que ele abusou, foi além do limite e eu vou fazer alguma coisa. Tudo bem, você tomou essa decisão racionalmente porque você acha que quis, foi você mesmo que tomou e você sabe que vai lidar com as consequências disso, beleza, a decisão é sua. O importante é não simplesmente, o cara aperta o botão de um lado e você salta do outro, né? Aí não é você está no automático, está na mão do programa, como o Zeca está falando. Né? Exatamente. Para mim funciona muito essa separação, realmente. Quando eu vou tomar uma decisão, ou até quando alguma emoção te toma, uma tristeza, uma raiva, uma frustração, seja lá o que for, eu vou procurar identificar de onde está vindo aquilo. E é sempre dessa programação que você fez. E cada vez que você identifica isso, você consegue se separar mais dessa programação e ela vai perdendo a força sobre você. Porque muitas vezes a gente não consegue se controlar. Eu não queria reagir dessa maneira, mas acabo reagindo porque eu perco o controle. Por quê? Porque eu acho que aquilo sou eu. Né? Então, eu não consigo fazer essa separação, eu nem entro na batalha. Mas à medida que você vai tomando conhecimento disso, vai meditando e vai conseguindo se separar disso, porque você precisa meditar para você fazer essa separação. Né? Então, toda vez que eu tenho um problema mais sério, alguma coisa que realmente mexe com a minha emoção, eu, ao invés de reagir àquilo, eu sento para meditar e vou olhar de onde está vindo aquela emoção. E normalmente ela vem de algum trauma, de algum lugar, de uma crença que foi instalada muito cedo na minha vida e que eu nem percebo e que eu acho que sou eu. Né? E aí entra aquela oportunidade, né, que a gente já falou aqui outras vezes, de curar aquilo dentro de você e você conseguir que aquilo não tenha mais força sobre você. Foi assim que eu consegui me curar de alcoolismo, por exemplo. Né? Fazendo isso. Toda vez que eu tinha vontade de beber, eu olhava para aquilo e falava, não vou beber, e sentava para meditar, até que eu descobri de onde estava vindo aquela vontade que me comandava a beber sem eu estar querendo mais beber. Entendeu? Isso está disponível para todo mundo. O nosso sistema funciona dessa maneira. A gente precisa de autoconhecimento para entender como é que ele funciona e precisa praticar. E a melhor prática que existe para isso é a meditação. Tem outras também. As pessoas, eu vi aqui falando das frequências, né? Alguém perguntou. Eu adoro os mantras, acho maravilhoso. Fala mais. Deixa eu comentar uma coisa, que alguém fez uma colocação aqui que eu queria comentar, e já que você mencionou o que mencionaram aqui, eu estou vendo uma especificamente aqui, da Gigi, que está dizendo aqui que My Big Toe diz que o melhor jeito é um mantra
um mantra qualquer, mas a música me ajuda um pouco. Focando na música, os pensamentos acalmam, é um degrau de cada vez. Então, vamos lá. Uma primeira coisa que eu quero esclarecer para a Gigi e para quem mais eventualmente tiver essa dúvida, My Big Toe não fala que nenhum caminho é o melhor. Nós somos 8 bilhões de seres no planeta e possivelmente cada um tem seu próprio caminho, nenhum é igual ao do outro, né? Agora, a My Big Toe jamais dita regra, né? Porque na verdade ele está desde o início dizendo que não é nem para acreditar em nada do que ele diz. Ali está sendo dado um mapa e ele está descrevendo as possibilidades. Inclusive no capítulo 23, onde ele fala de meditação, ele fala de diversos métodos diferentes. E no capítulo 23, propriamente dito, ele nem menciona o uso dos binaurais. Ele menciona o desenvolvimento dos binaurais lá no início, que aliás é outro tema que você acabou de falar. Os binaurais são áudios, é uma tecnologia de áudio estereofônica, onde você, 4 Hz, como a gente publicou aqui também durante a semana, a frequência θ, né? A parte mais baixa da frequência θ, a gente colocou uma tabelinha aí, deixa eu ver se eu encontro ela. A frequência θ vai de 7 a 4 Hz, e daí de 4 para baixo é delta. Então, delta é sono profundo, e θ é meditação profunda. Tá? Então, em torno de 4 Hz é uma zona ideal de meditação, no sentido de que você está mais próximo do ser que você é e mais próximo das propriedades. Então, em geral, é um objetivo a se atingir sem estresse, ok? Mas quando você entra em alfa, já tá num estado razoavelmente meditativo e já é melhor do que o estado normal. Mas o objetivo dos binaurais é tentar ajudar a levar em torno dos 4 Hz, se você assim o desejar. Os binaurais são um caminho. Então, como o 4 Hz é uma frequência inaudível, só rapidamente explicando, a técnica é a seguinte: você põe 100 Hz de um lado e 104 do outro, ou 200 Hz de um lado e 204 do outro, e isso torna uma frequência de 100 ou de 200 Hz que é audível, com essa diferença para um lado do cérebro e para o outro, você integra e você vai ouvir uma ondulação. Se você ouve a frequência, ela é contínua, é e do outro lado, é uma frequência contínua. Quando você põe os dois juntos, você observa que faz Essa ondulação está em 4 Hz. Então, a única forma de você ouvir 4 Hz de frequência é através de um binaural sobre uma frequência maior audível. E é isso que o binaural faz, ok? Mas eles são como rodinhas de bicicleta. Para a maioria das crianças ele ajuda, para algumas ele atrapalha. Tá? E também não serve para sempre, é para ajudar a começar. Pode ser combinado com mantra mental ou não, né? E você, cada um de nós, pode ter uma preferência. Eu gosto muito de ouvir algumas músicas orientais, algumas músicas indianas, são muito legais, depois até posso sugerir um CD ou outro que eu gosto muito. E que também ajuda a esvaziar no início, né, quando a mente ainda está no começo muito barulhenta, te ajuda a ter algo para focalizar, que também no final, ao longo do processo, deve ser esquecido. Se você está meditando e a música, está usando uma música, por exemplo, né, ao longo do processo você está dando um foco para a música, para desfocar do pensamento e ajudar a acalmá-los, acalmar a mente, acalmar as ondas, né, também chegar lá por uma calma própria sua, buscada em torno do mais profundo que você logra chegar, mas chega um ponto que você também não presta mais atenção na música. Ela sai do foco, tudo sai do foco. Se você atingir um bom estado meditativo, quando você chegar lá, tudo sai do foco. Você não sente mais o corpo, não percebe. Você pode até, eventualmente, ouvir, saber que está ali. Eu nunca... Dificilmente, não vou dizer nunca, mas dificilmente atinge o estado que eu despercebo o corpo completo, mas ele sai totalmente, no mínimo, do foco da atenção. E esse método, esses vários métodos possíveis, inclusive o do mantra ou dos binaurais, eles são alternativas. Só tem um jeito, não existe algo que a gente possa dizer para você, olha, isto vai dar certo para você. A gente está discutindo vários métodos, cada um vai utilizar a sua experimentação e ver que combinação ou que qualquer outro método, né, você vai evoluir na meditação. E outra coisa, hein, só para resumir, chega um ponto na meditação que você pode estar fazendo meditação em qualquer coisa. Eu, por exemplo, às vezes me começo a embrulhar livro aqui, eu já adquiri uma habilidade tão grande naquilo, em fazer os embrulhos, que às vezes quando eu vejo, eu estou lá completamente
sabe, voando, fazendo os embrulhos ali. E você faz meio que de ouvido aquilo já, o negócio flui, né? É impressionante. Até embrulhando livros, já consegui meditar caminhando, tá? Caminhando na esteira, né? Com determinado ritmo. Eu fui mantendo aquele ritmo, acabei fechando os olhos, mantive as mãos ali, e teve uma hora que eu fui embora. E quando voltei, continuava caminhando. Por felicidade, não bati com a testa. Ainda bem que não caiu. E não dormi, porque se tivesse dormido, eu realmente teria me acidentado. Né? Então, assim, agora você vai experimentando. Eu fiz isso uma vez caminhando e nunca mais consegui voltar a fazer. Não tentei tantas vezes assim, mas não é uma coisa garantida, entendeu? Às vezes funciona de um jeito, às vezes funciona do outro, mas você vai melhorando nisso. Agora, não tem caminho certo. Desculpe me estender, mas cada um tem que, ao longo de tudo que a gente está dizendo aqui, buscar o seu. Era isso que eu queria esclarecer. Exato. E na realidade, assim, eu acho que o melhor no começo é você realmente buscar autoconhecimento para saber o que você está fazendo. Porque as pessoas, às vezes, ouvem falar de meditação e acham que vai ser uma cura para determinado problema que ela está enfrentando e começa a meditar achando que aquilo vai se resolver só pelo fato dela estar meditando ou por ela ter começado a meditar. Mas ela precisa entender o funcionamento do sistema antes, né, e entender como é que a meditação funciona para aquilo poder ter resultado. Não existe essa solução mágica, né? Como todo mundo quer, uma pílula que vai tomar e vai acabar com a ansiedade, vai acabar com o pânico, vai acabar com o estresse, vai resolver a insônia. Não existe. A meditação pode ajudar a resolver tudo isso e muito mais. Mas você precisa entender como é que a tua mente funciona, o que você está lidando fazendo isso. E aí só o caminho do autoconhecimento para poder aprender isso. O que eu recomendo sempre é que as pessoas busquem autoconhecimento, porque você tem que saber o manual, a tecnologia do teu sistema. Isso é um computador. Então, assim, tem um funcionamento, eu tenho que saber ligar, eu tenho que saber como é que eu acesso determinados programas, como é que eu retiro outros, como é que eu deixo esse computador mais rápido. Isso tudo é tecnologia, a gente precisa aprender. E está aí. Tem explicação para isso tudo. É uma questão da gente buscar e se aprofundar, né? Porque as pessoas às vezes não querem também se aprofundar muito no assunto, né? A gente fica muito distraído com o mundo físico e acha que nunca tem tempo para essas coisas que seriam mais espirituais, vamos dizer. Mas na realidade ali é a origem de tudo, né? É de onde está se manifestando a tua vida. A vida física é uma manifestação da nossa consciência. Então a gente precisa ir na semente, porque a gente já está vendo o que está plantado, mas a semente vem da consciência. Então se a gente não mudar a semente e não plantar o que a gente quer, a manifestação não vai ser o que a gente estava esperando e a gente fica brigando com a manifestação. A gente quer resolver a matéria na matéria. E na realidade a gente tem que resolver a matéria fora da matéria. Como já dizia o Einstein, né? Você nunca vai conseguir resolver um problema no mesmo nível que o problema Exatamente. Parece que foi criado. E isso ele está falando, né? E ele está falando de uma questão de raciocínio, de problemas lógicos e tudo mais. Mas isso é muito maior do que parece. Né? Eu estava assistindo uma aula ontem de um rapaz, eu não lembro, HQI, e ele estava explicando algumas coisas, ele me chamou, me convidou para participar de uma palestra aberta dele, e para eu entender melhor o que era o tal do HQI, e ele falou uma série de coisas muito, muito bacanas e muito úteis. E ele tem as pessoas que desenvolveram esse processo usaram umas metodologias bastante científicas. E ele estava descrevendo alguma coisa como que a realidade ela tinha a causação descendente. E aí eu, por via das dúvidas, achei melhor confirmar com ele do que estávamos falando, né? Porque às vezes a linguagem ela sobe um bomba, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu achei melhor confirmar, porque eu não sabia como é que ele estava usando, também depende de como ele estava usando. Ele estava usando de forma perfeita. Causação descendente é que ele estava querendo dizer com isso que tem algo que é mais fundamental. Então, se é mais fundamental, né, em vez de estar na base, né, estamos vendo isso como estando no topo, mas com isso sendo fonte, né, e o que quer que esteja acontecendo aqui como sendo resultado.
E aí eu traduzi na minha própria linguagem e chequei com ele, olha, é isso que você está querendo dizer, né? Que esta realidade, esta nossa percepção das coisas, ela é derivada, como diria Mai Bigton, e que a Exatamente. consciência, né, ou como queira chamar essa parte mais sutil nossa e fonte de tudo que é, isso aí é a fonte, e essa fonte ela é a fonte de todas as causas, né? E aqui tem alguma coisa A que causa. começa e termina aqui, mas tudo que acontece aqui tem a início fora. E Exatamente. ou como diria o Platão, por exemplo, é a história do mundo das ideias. Antes de qualquer coisa Exatamente. se transformar materialmente, seja uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa, ela é uma ideia. Né? E essa ideia é concebida, né? Na consciência, né? Com ou sem a ajuda da mente. Né? A mente é uma ferramenta, né? É um sistema de programação, é uma ferramenta, e também é secundária em relação à fonte, que é a essência que nós somos. É nessa fonte que acontece a mente, que acontece os pensamentos, que acontece tudo. E tudo acaba sendo gerado de lá para cá. E se a gente não tiver um entendimento mais amplo, não fizer esse esforço que você está sugerindo, de autoconhecimento para entender as regras do jogo, da realidade, e principalmente da nossa interação com a realidade, que é o autoconhecimento, tudo é sobre autoconhecimento. Até quando a gente olha para o outro, nós estamos vendo algo no espelho, nós estamos projetando algo de nós no outro. Então, assim, a melhor forma de eu entender o outro é entender a mim mesmo, porque eu jamais vou entender o outro. Se eu nem entendo a mim, como é que eu vou entender o outro? É verdade. É verdade. E é isso, assim, a gente tem que fazer esse download, né? O pensamento também é matéria, né? Por trás do pensamento é que tem a verdadeira fonte, né? E o pensamento, o nosso pensamento, a energia segue o nosso pensamento. Então a gente coloca atenção em alguma coisa, a gente vai colocar a energia naquilo e aquilo que vai se materializar. Então, se a gente consegue meditar realmente e chegar nesse campo que seria o ponto zero, a gente pode transformar a nossa vida dali. E é muito mais simples de transformar a tua vida dali do que você ficar lutando aqui matéria contra matéria. É muito mais duro. Você até consegue resolver muita coisa através da matéria. Mas se você está nesse campo, que é o campo original, de onde surge tudo, é muito mais simples. Claro que chegar nele não é simples, mas a partir do momento que você chega nele, que você acessa ele, e você começa a entender que dali que se manifesta tudo, você pode criar uma vida completamente diferente para você e desfazer várias coisas que você não quer mais para a tua vida, inclusive todas essas condições que a gente estava falando, de ansiedade, estresse, pânico, tudo isso que hoje afeta a vida de muita gente e que as pessoas não sabem lidar. Então as pessoas tratam a ansiedade, por exemplo, ou com remédio ou com distração. Então eu fico me distraindo aqui, estou ansioso, então vou ver um filme, vou fazer alguma coisa, vou me ocupar minha mente, e aquilo não é tratado. Na realidade, isso só vai ser tratado quando você for lá na essência e descobrir qual é a origem daquela ansiedade, que está sempre dentro de uma programação dessa que a gente estava falando antes, entendeu? Isso é muito importante de ser entendido, esse funcionamento, porque a gente não é o corpo, não é a mente, isso tudo é matéria. Isso tudo, como o Tom fala, é derivado, né? Essa nossa consciência é derivada. Então, qual é o pulo do gato? É ir lá para o campo de onde tudo surge, né? E para acessar esse campo, para começar, a gente tem que parar de entupir o nosso campo de coisas materiais, né? Que a gente fica se alimentando aqui do mundo físico o tempo todo. Esse campo está cada vez mais entupido e a gente acaba bloqueando o sinal lá da fonte. É como o Wi-Fi, né? A gente bota uma parede, bota outra, daqui a pouco o telefone não funciona, né? Então a gente passa a vida enchendo o nosso sistema de coisas que vão nos bloquear e depois a gente quer acessar isso. Não tem como. A própria música é muito importante que a gente selecione o que a gente ouve. Isso é muito importante.
a gente acha que não tem importância, mas a música ela está moldando a nossa consciência. Ali tem uma vibração ritmada que faz com que o nosso subconsciente absorva aquilo de uma certa maneira e aquilo acaba nos influenciando. Então a gente tem que entender como é que tudo isso funciona para a gente parar de, pelo menos, colocar lixo para dentro. Agora é um ponto crítico esse aí, e eu preciso fazer um comentário aí. Você tocou num ponto perfeito. A gente está falando sobre programação, e para quem não conhece, quem é da área sabe disso, é uma expressão típica da área de informática, né? Da área de sistemas, que chama cheat in, cheat out. Então, assim, porque o computador e o programa, ele não tem uma percepção avançada para impedir você de cometer erros. Quando você está escrevendo o programa, você está escrevendo uma série de instruções e cabe entender isto porque é assim que a nossa mente funciona também. Então, quando você está escrevendo o programa, você está colocando uma ordem, uma série de sequências de ordens subsequentes que vão executando coisas que no final circulam, se somam e chegam ao resultado buscado. Então, isso é um programa, né? Na área de informática. E o computador, ele não sabe dizer se um programa é bom ou se um programa é uma grande droga. Depende da qualidade de quem está escrevendo o programa e o que esta pessoa entende do que está fazendo. E o pessoal costuma dizer, não adianta reclamar da máquina e nem de nada, nem, né? Porque aquilo é só um mecanismo e se você puser droga para dentro, para ser educado, vai sair droga de lá de dentro. Cheat é uma palavra menos educada. Exatamente. Droga, então, mas é uma expressão da informática muito conhecida. Cheat in, cheat out. Então, sim, droga para dentro. Tem no livro, né? Fora. Joga droga para dentro, o computador te devolve uma porcaria também. Claro. E isso acontece também conosco. Então, isso que você está falando, de cuidado com o que alimentamos a nossa mente, né? Se você está ouvindo alguma coisa que te traz alguma sabedoria, você está ouvindo uma música, você está assistindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão, né? Você está ouvindo uma música clássica ou uma música de boa qualidade, tudo que você põe para dentro da sua cabeça é o que vai ficar circulando e que vai te alimentar no dia a dia. Tanto como o corpo, você se alimentar de porcaria, você arrebenta Exatamente. o corpo. Se você alimentar a mente com porcaria, você arrebenta a mente e arrebenta o esforço de evolução da consciência. Por decisão própria. Exatamente. Está na sua mão. Né? A gente tem que cuidar do nosso meio ambiente espiritual, né? As pessoas que a gente convive, as conversas que a gente tem, os programas que a gente assiste, tudo isso está, de alguma maneira, incorporando no seu campo energético, né? Isso tudo é frequência, é vibração, e você está todo dia alimentando isso. Isso tem que ser cuidado todo dia, é que nem tomar banho. Né? A gente toma banho todo dia. Não adianta eu tomar banho hoje, amanhã eu não vou tomar banho porque ontem eu tomei. Não, amanhã eu tenho que tomar banho. E, na realidade, a gente tem que... Experimenta parar uma semana para ver. Pois é, exatamente. Mas como o campo energético não faz isso, a maneira que a gente tem de perceber que a gente não tomou banho espiritual é olhando para a nossa própria vida. Se na tua vida está acontecendo coisas que não estão te deixando satisfeito e você não está feliz com o resultado, você tem que procurar o que dentro de você que está causando aquilo na tua vida. Né? É assim que o universo nos mostra. A nossa própria insatisfação vai nos mostrar que tem uma falta de banho aí em algum lugar. Né? Não, eu quero comentar um exemplo que me veio à cabeça, porque às vezes o exemplo prático ajuda as pessoas a se associar melhor com a coisa. E me veio à cabeça, enquanto estamos comentando aqui, você falou aquela história de veja das pessoas com as quais a gente anda, me lembrou daquele ditado, me diga com quem andas que eu te direi quem és, total grande mestre. Não é uma conversa para atormentar filho, é a realidade. Eu aprendi isso sozinho, porque, claro, né, eu ouvi isso muitas vezes e nunca dei bola, né? Até o dia em que eu me dei conta que eu estava aí já pelo final do ginásio, antigamente era 4 anos de primário, 4 anos de ginásio, depois 3 de colegial. Alguém se associa aí com o que puder, porque eu sei que não é mais assim, mas é como era da minha época. Eu estava chegando no final do ginásio, já no 3º ano, e eu sempre convivendo, e satisfeito e feliz da vida em conviver
com pessoas medíocres. Eu não estou criticando as pessoas, eu era uma pessoa medíocre e eu estava lá no meio e estava satisfeito com aquilo. E aí, por algum motivo, eu tive um insight, né, que eu não sabia que era isso, hoje eu sei, eu, na época eu não sabia, né, e eu, observando a classe, lá no 4º ano do ginásio, olhei e vi que tinha 3, 4 caras ali que se destacava, que rachava, estudava, tirava nota, e estava eu lá, né, flutuando, e naquele ano eu decidi mudar. E como é que eu resolvi fazer isso? Pelo insight, graças a Deus, não foi pela minha. Eu fui lá e me associei com eles. Sentei lá no meio deles, nas primeiras carteiras, porque normalmente eu sentava do meio para trás, né? Eu não estava lá no fundo, mas estava lá medíocre, no meio, é da média, né? Sim, Aí, da média. me sentei com eles e comecei a acompanhar, fiz amizade, comecei a rachar, porque eu achei aquilo lindo. Eu falei assim, sabe, em algum momento eu falei, nossa, olha que beleza, esses caras vão bem, estudam, tiram nota. O que eu estou fazendo aqui? Não sei, vou mudar. Não sei o que me deu, mas me deu. E aí Ainda bem, né? ano, eu comecei a progredir, me envolvi com eles e fui, comecei a estudar e coisa e tal. Bom, conclusão, terminei o ano muito melhor do que eu andava no começo. E no colegial, já comecei ali na linha de frente. E no começo é curioso, porque você olha e as pessoas falam assim, o cara foi lá para pegar cola, para pedir ajuda, né? Tudo bem, até o dia que eu tirei nota 10 e o cara, que era o maior gênio da classe, tirou 9,5 em Estava física. colando de você. Eu comecei a me apaixonar por física no primeiro ano do negócio e chegou um dia que eu tirei uma nota maior que a dele. Aí eu falei, para mim mesmo, nem fiz questão de falar nada para ninguém, mas eu não me importava, eu já estava pensando naquilo, mas naquela altura eu já tinha meio que me percebido que aquilo não importava muito. O que importava é que, para mim, foi o convencimento de que eu tinha chegado lá, porque eu consegui tirar 10 e eu tinha certeza que não tinha ninguém na classe com aquela nota naquele mês. Né? O cara tinha tirado 9,5. Mas assim, resumindo a ópera, assim, eu passei o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que você está falando. Eu estava lá satisfeito com aquela média e bem por ali, me arrastando, né, mal e porcamente, e decidi ir para o time de frente. Aí fui lá e me associei, ninguém me disse, né? Eu resolvi e deu certo, e funcionou. E dali para frente eu fiz dessa forma, aprendi, né? Por sorte eu tive aquela iluminação, mas essa questão de com quem você está andando, os hábitos que essas pessoas têm, essas pessoas tinham o hábito de estudar com frequência, de ler. Eu cheguei lá e percebi que eles liam muito, né? E eu falei assim, nossa, aí eu comecei a devorar livros, falei, estou atrasado. Comecei a devorar. Eu lia, caía na minha mão, eu lia. Aliás, nessa brincadeira, acabei lendo uma coisa também na época do Terça-feira Lobsang Rampa. Uma coisa que me marcou, era um cara que supostamente era tinha sido um monge tibetano, e ele chamava A Terceira Visão o livro. E ele tinha reencarnado lá e tinha lembrado da reencarnação e tinha escrito essa história. Ele era um inglês agora, mas ele lembrou disso e escreveu a história da vida dele no Tibete. E aí ele falou em viagem astral. E eu me lembro de lá com meus 15, 16 anos, tentando fazer aquilo, reproduzir o que ele descrevia lá. E aí eu tentei 1, 2, 3 vezes, não deu certo, larguei. Mas meu interesse ficou lá e ficou guardado. Eu tenho certeza que quando eu voltei no tempo, algum momento vai mais voltar. recentemente, eu me lembrei daquilo. Aquilo me marcou. Mas é isso. Com certeza. O que eu estava falando era com essa questão do que a gente joga para dentro, inclusive em termos de companhia. Companhia é um negócio assim, junte-se, cerque-se de pessoas desafiadoras, pessoas que estão na frente. Né? É isso que vai te estimular a alcançar e buscar essas coisas também. E assim, o nosso subconsciente ou inconsciente, ele está absorvendo muito mais do que a gente está conscientemente achando que está sendo absorvido. Né? Então, às vezes você está vendo um filme, o nosso subconsciente, ele se conecta com a intenção do autor do roteiro, seja lá o que for. Ele tem uma capacidade de ir muito mais profundo do que a gente imagina. E isso nos influencia muito, sem a gente perceber. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente assiste também. Também. Né? Todos esses programas de televisão, né? O nome já fala programa. O que é? Aquilo é para te programar. Ele está te programando de alguma maneira e você entra naquele programa e é programado e não percebe.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha que não tem problema. A própria palavra, a nossa palavra, ela deve ser muito cuidadosa. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente está emitindo, porque isso tem muita força, tem muita vibração e também atrai para a gente de volta aquela energia, né? Então a gente às vezes senta numa mesa, está todo mundo fazendo fofoca, falando de alguém, da vida dos outros, de celebridade, seja lá o que for, e a gente acaba entrando naquilo ali. Mas isso é uma grande armadilha, porque a gente acha que aquilo não tem mal nenhum, que é bobagem, mas tudo tem energia, né? E tudo vibra de uma determinada maneira e aquela frequência vai voltar para você de algum jeito. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, cuidar bem do nosso sistema, porque é isso que está criando a nossa realidade o tempo todo. Então, se eu não estou satisfeito com a minha realidade, olha para dentro, não é para fora. Você tem que buscar dentro de você o que não está bom. Alguém perguntou ali sobre os pensamentos, né? Que vem da mente programada, alguma coisa do gênero, né? Você chegou a ver essa pergunta? Não, como é que é a pergunta? Eu estava tentando ver algum aqui. Assim, é alguma coisa da mente programada. Na minha experiência, assim, nós temos uma inteligência que ela funciona de uma maneira programada. Ela é construída. E tem programas bons e tem programas ruins, né? Então, para a gente saber o que é da essência, o que é dessa inteligência, é a autoobservação. A gente tem que se observar o tempo todo, perguntar por quê. A autoinvestigação também é muito importante. Por que eu quero falar isso? Por que eu quero me relacionar com essa pessoa? Por que eu quero ir nesse lugar? A gente tem que estar sempre se questionando qual é a real causa de eu estar tomando uma determinada atitude, falando alguma coisa. Eu tenho que estar olhando o que está por trás disso, porque tudo tem causa, tem sempre uma origem. E às vezes essa origem é de um lugar dessa nossa mente programada, que é um lugar que precisa ser olhado, que ele foi uma programação feita de uma forma disfuncional e que está criando vontades, palavras, pensamentos, seja lá o que for, que não são benéficos para você, que não são saudáveis e que estão te atrapalhando de alguma maneira. Então, a melhor coisa que tem a fazer, respondendo a pergunta, é a autoobservação, a autoinvestigação, o tempo todo. Isso deve ser feito o dia inteiro. É claro que a gente esquece, né? A vida nos engole. Mas aí, na hora que você lembrar de novo, você volta e vai se observando e vai se perguntando, mas é isso mesmo? Por que eu estou tomando isso, essa decisão? Porque aí a gente vai começando a realmente se conhecer e a entender como é que a nossa mente funciona e tendo mais discernimento para tomar as decisões dali para frente, para parar de criar coisas que nos atrapalham. Tanto é isso que, assim, se você levar em consideração, o mais importante de tudo que a gente faz, na verdade, ou escolhe ou fazer, não é nem o que a gente faz, é a consequência do que a gente faz, porque, vamos dizer, é tudo aqui, por assim dizer, em determinado grau, uma peça teatral. O mais importante de tudo é a motivação lá no fundo, é exatamente o que você está dizendo, é o que o Tom chama de intenção. O que é que o ser que você tem de intenção quando está fazendo determinada escolha, né? Que intenção você está escolhendo? Porque a intenção você também pode escolher, né? Eu estou fazendo isso por isto ou fazendo isto por aquilo. E não é da boca para fora, é aquilo que está lá no fundo. Então o primeiro passo é, nessa observação, cavocar e ver qual é a intenção. E não é para ninguém se recriminar, né? Pode ser que eu, cavocando, descubra coisas legais e coisas desagradáveis. Pouco importa. Porque, tudo bem, vou achar desagradável e bem, mas eu percebi e consegui chegar nela e perceber o que é. E aí, seja lá o que for que eu tenha feito, com aquela intenção, seja ela classificada por mim de um jeito ou de outro, pouco importa, ela vai ter determinada consequência. E aí eu vou começando a reavaliar se eu estou prestando atenção. Na próxima vez que eu tiver que tomar uma intenção, se eu vou usar aquela mesma motivação, aquela mesma intenção, ou se eu vou usar alguma outra coisa, porque eu já aprendi. O ideal é que, se eu acho que aprendi algo com aquilo, vamos experimentar outra, né? Outra motivação que me leve em outra direção. No final de tudo, mais importante do que o que rola no que a gente vê, né? Que são os resultados, é o que rola no que a gente não vê, que é lá o interno que você está descrevendo, né? Concordamos em gênero e número e grau,
e é isso mesmo que o Tom também aponta através de My Big Tool. Exatamente. E aí a gente começa a trabalhar de uma maneira mais eficiente para a nossa própria evolução, que é, na verdade, o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? A gente está aqui para evoluir, né? Assim, existe uma cultura na nossa sociedade, né, que a gente vive, criança, jovem, adulto, depois fica velho e morre. Mas a vida é uma evolução constante até o último dia da tua vida. A gente está aqui, não estamos envelhecendo, muito pelo contrário, a gente está cada vez mais adquirindo sabedoria, e essa sabedoria vai nos transformar cada vez num ser muito maior do que a gente é, né? Uma consciência muito mais sem limites. Então a gente tem que usar toda a nossa vida, o tempo todo, para a nossa evolução, seja a idade que você tiver. Não tem esse negócio de se aposentar e curtir a vida. Não é assim. É claro que tem que curtir a vida o tempo todo. Não é que não tenha que curtir a vida. Mas não tem esse negócio, esses estágios que foram construídos materialistas, de que você passa a tua vida trabalhando, depois você se aposenta e não fica fazendo nada. Não é assim. A gente está evoluindo, e quanto mais velho você fica, mais sábio você está, e mais você pode contribuir para todos e para tudo, né? A gente está dentro de um campo só, e a participação de cada um de nós é muito importante. Então, a tua evolução significa um aumento da evolução do próprio todo, né? E a gente tem que estar com essa consciência o tempo todo. Eu não estou aqui trabalhando para as minhas necessidades físicas. Eu vivo no mundo físico, mas eu estou cada vez mais trabalhando dentro desse universo que é esse campo de possibilidades, para transformar cada vez mais a minha consciência numa consciência maior, que está transformando o todo também numa consciência mais evoluída, né? Porque a nossa evolução significa a evolução do todo, né? Uma coisa interessante nesse sentido, nos ajuda muito também, à medida que a gente se aprofunda, inclusive através da meditação e da autoobservação e da descoberta das coisas, da realidade mais ampla e mais sutil, a relativização das coisas, o que ajuda a amenizar determinadas situações. Porque, no final, tudo que se passa aqui acaba sendo relativo, né? Então, o que é uma visão Sim. ampla? Por exemplo, se você está no meio da floresta, perdido, e enxerga no máximo a folha das árvores, é uma floresta densa, no máximo você enxerga a folha das árvores. Às vezes nem os troncos você enxerga. Agora, se você tem a oportunidade de perceber que existe algum morro, alguma coisa próxima, você pode subir num ponto alto e olhar e se localizar e tomar alguma decisão do rumo a seguir. E isso fica... você ainda está no meio da floresta, mas pelo menos agora você tem um norte e consegue se localizar um pouco mais, e as coisas ficam relativizadas e o problema fica menor, porque, né, antes lá no meio você estava no meio daquela confusão, no meio do tiroteio, né? Então essa questão da visão ampla é uma coisa que você vai adquirindo à medida que você vai entrando em contato com você mesmo e com a realidade maior e percebendo que as coisas que se passam aqui não têm o mesmo grau de realidade que a gente imagina, que isso aqui é uma escola, né, por exemplo. Mas você precisa chegar lá, não adianta apenas eu dizer isso. Uma das coisas que me ajudou no meio do processo, antes que eu tivesse qualquer desses entendimentos, né, há cerca de uns 15 anos atrás, ou 20, eu tive um chefe que me recomendou a leitura de um livro, né, que tinha muito a ver com a questão profissional, mas na verdade tinha muito mais a ver com os valores, com a compreensão um pouco do jogo, da realidade e o estabelecimento de valores. Quais são os meus valores? E no final deste livro, depois de uma certa compreensão já maior que você estava, ele por final te dava, aliás o cara chama Stephen Covey, ele te dava um exercício, né, recomendava que você fizesse um exercício que chamava de eulogia, que eu recomendo muito para qualquer pessoa fazer, independente de qualquer coisa que está lendo. É um exercício onde você se olha. Você, vamos dizer, você está lá com 20 anos, com 30, com 40, não importa, você olha para frente, para o dia da sua morte. Você pode imaginar que vai ser com 80 anos, com 100 anos. já fiz um exercício parecido. É um exercício mental, ok? Não se preocupe com isso, não é um exercício mórbido, é um exercício extremamente positivo.
Lá nos Estados Unidos, eles têm uma diferença aqui para nós, que é, se alguém já viu um filme, sabe que quando a pessoa está lá no caixão, na cerimônia, vem várias pessoas falar alguma coisa sobre o falecido, né? A pessoa. E fala formalmente, descreve a vida dele, como foi, o que ele era. Não estou dizendo que estão sendo verdadeiros ou falsos, isso é outro problema, Sim. ok? Depois que morre, todo mundo vira anjo, a gente sabe disso. Mas vamos imaginar que você tem uma roda de amigos e familiares que está lá na sua cerimônia e falando sobre a sua vida, o que você realizou, o tipo de pessoa que você foi. Você imagina o que você gostaria de estar ouvindo. Então, é assim, o que você gostaria é uma coisa de longo prazo e que dá um norte fantástico para você. Ou seja, a partir daquilo que você gostaria de estar ouvindo, você faz uma análise retroativa e detecta quais são os valores que você já precisa ter ou precisa desenvolver para garantir que você chegue naquele ponto do caminho atingindo aquilo que você pensava. Mas num momento desse, você fala assim, olha, já morri, então não tem mais nada a perder, esse é o exercício mental. O que é que eu realmente gostaria de estar ouvindo, de que tipo de pessoa que eu fui, o que foi que eu fiz, eu contribuí, né, como é que foi? E aí você começa a olhar o que é aquilo que tem valor para você. Né? Isso deu uma diferença muito grande na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Por conta daquele esforço e que culminou naquele exercício e que me fez ver as coisas de uma forma diferente. Ainda não era o que eu vejo hoje, né? com esse conhecimento atual, claro, né? Eu venho trabalhando e evoluí de lá para cá ainda, mas naquele momento eu vejo como um ponto crítico de mudança na minha vida por ter feito aquele exercício a sério. Né? Porque você, mesmo que você não tenha nenhuma percepção de nada, só de fazer esse exercício, você já muda a sua perspectiva e ela já passa a ficar mais ampla. E aí, por exemplo, você passa a dar ou não valor para uma coisa como a meditação e a busca do autoconhecimento através da observação também, se essas coisas fazem sentido para você ou não, se elas vão contribuir para o teu objetivo de longo prazo ou não, ok? E porque você se imagina, tem uma outra, aliás, na mesma linha, tem um trabalho de uma moça que estudou e ajudou pessoas, o objetivo dela na vida se tornou em algum ponto ajudar pessoas em fim de curso com doenças terminais, né? A lidar com aquela situação e ter a melhor qualidade de vida possível até o fim, naquele final. Né? E ela fez um estudo enorme, com centenas de pessoas, e ela chegou a, sei lá, a 7, 6, 5 ou 10 coisas que realmente as pessoas davam importância naquele momento e que muitas se sentiam frustradas de não ter dado importância para aquilo antes. E é uma coisa muito, assim, tem tudo a ver, óbvio, com esse exercício, só que esse exercício você pode fazer sem chegar lá. E esse outro conhecimento foi extraído daquelas pessoas que já estavam lá. Então, esse tipo de avaliação ajuda a gente a se conhecer também, porque você vai fundo, né? Você vai ver aquilo que realmente vale para você, aquilo que você gostaria. Como você nunca pensa nisso, fica só ouvindo rádio, televisão, vendo novela, né? Espero que não seja a maioria dos casos aqui, mas assim, né? A gente nunca para fazer isso e acaba que vai vivendo no automático, né? E aí vai dar o que der, e depois a gente só vai reclamar, mas a responsabilidade foi nossa mesmo, né? Sim, mas na realidade não fomos ensinados a fazer isso, né? Agora que a gente está vivendo uma nova etapa de consciência e também através da tecnologia isso ficou disponível, é que a gente pode começar realmente a fazer esse trabalho de olhar para dentro e de evoluir nossa consciência e entender que é esse o caminho, né? Não tem outro caminho para a gente. A gente precisa entender como é que a gente funciona, o que a gente está fazendo aqui, para a gente poder agir de uma maneira que a vida não fique tão sofrida como parece que tem que ser e que não deveria ser dessa maneira. Então, parecido com isso que você está falando, eu faço um exercício também diariamente, quando eu me lembro, né, porque às vezes eu também não me lembro, mas é de sempre olhar para aquilo que eu estou fazendo e pensar
o que, que a minha melhor versão faria naquele caso, entendeu? A gente tem o eu inferior e o eu superior, né? Isso no caminho do yoga e alguns caminhos espirituais. E o eu inferior é a nossa instinto animal, essa nossa parte mais terrestre. E o eu superior, ele já está mais conectado com a consciência. Então, na realidade, o nosso eu superior, ele pode nos guiar, né? Essa nossa melhor versão, ela pode servir de guia, se a gente começar a querer se conectar com ela. Então, a gente tem que ter essa intenção, né? Você estava falando de intenção, da gente olhar para o nosso eu superior e falar, qual é o caminho que eu devo seguir aqui? Eu quero ser mais paciente, nesse caso aqui, por exemplo. Meu eu superior, nesse caso, em vez de reagir dessa maneira, ele ia estar botando um tapete para outra pessoa passar, entendeu? Então, eu vou olhando dessa maneira e aí eu vou conseguindo modificar o meu comportamento e me aproximar mais do meu eu superior e me afastar do meu eu inferior, que é, o eu inferior a gente pode colocar um rótulo nele, ele é extremamente egoísta, né? Ele só está olhando para mim, para o eu, para o meu, né? Para o nosso aqui, dos que estão perto de mim, e ele só quer saber disso. O eu superior, ele é altruísta, então ele está olhando para o todo. Ele está vendo o que é melhor para todo mundo. Ele está vendo que resultado vai ser mais positivo para todos, e não somente para mim. Então a gente tem que começar a fazer esse exercício de praticar, deixar o eu superior nos comandar, né? E isso é autoconhecimento, é prática, é busca, e é assim que funciona. Mas todo mundo pode fazer isso. Inclusive, por exemplo, eu estou citando aqui, né? Aquele exemplo que eu dei da escola lá, que eu tive uma intuição, né? Sim. Onde vem a intuição? Ela vem de você, através de você, daquilo que está mais alto em você. Do eu superior, assim, eu não fazia a menor ideia, nem de que era uma intuição, nem de onde estava vindo, mas a ideia me pareceu razoável, eu segui. Agora, se eu não tivesse seguido, onde é que eu estaria hoje? Aquilo mudou a minha vida, talvez mais radicalmente, naquele ano de escola, e o que eu passei a fazer dali para frente, né, do que talvez qualquer outra coisa, porque eu não sei onde é que eu teria ido parar, né? Sim. Mas, claro, a cada ponto de inflexão, de qualquer impacto desses, cada ponto, né, tem o falecimento da minha esposa, tem aquele momento em que eu percebi a minha ignorância, tem um monte de coisas, mas essas intuições, a gente pode perguntar, né, buscar essa informação e até ouvir alguma resposta ou perceber algum caminho que aparece em função da pergunta feita, como a gente pode ver isso como intuição. Agora, se você não estiver atento e não estiver fazendo um esforço para silenciar um pouco a mente, através em especial da meditação, e se auto-observar, você jamais vai captar resposta alguma ou intuição nenhuma, né? Depende do esforço seu, né? Se você não... Assim, pode vir, que nem aquele momento foi um momento acidental. Eu acho que eu estava lá flutuando livre, o negócio veio, eu captei e segui. Mas, em geral, se a gente está com a cabeça muito tumultuada, com muito lixo, ouvindo besteira, com más companhias, no meio da confusão, no meio do ruído, assistindo porcaria, né, você acaba anestesiado e protegido pelo ego, seu inimigo, daquilo que vai fazer realmente bem, né? Você precisa abrir um espaço de silêncio um pouco para poder se ouvir. Eu, por exemplo, de 10, 15 anos atrás ou mais, eu num momento algum eu ficaria sem estar com uma música tocando numa rádio. Principalmente uma música geralmente gostosa, tranquila, eu sempre gostei de música mais tranquila, mas a música tinha que estar tocando, porque de alguma forma eu não percebia isso e hoje eu sei, aquilo me ajudava a que eu prestasse atenção na música e não nas porcariadas todas que estavam vindo na cabeça, nos pensamentos. Eu não tinha esse domínio, mas eu percebia que eu tendo algo tocando, se não tiver uma televisão ligada, pelo menos um rádio ou uma música tocando, porque aquilo ajudava a bloquear isso. Eu não sabia talvez como lidar com isso e lidava dessa outra forma. Mas essa busca até por ruído, por distração, é uma coisa terrível. É um amortecedor, né? Aquilo funciona como alguma coisa que te anestesia e te alivia de alguma maneira, mas não cura. É só né? temporário. Então o problema continua lá.
E uma outra coisa que também que eu acho que é muito importante é que a gente tem que procurar mestres. A gente tem que ser humilde para saber que a gente não sabe de tudo, né? Porque hoje eu ouço muito falar, eu tenho que ser meu próprio guru, o meu guru está dentro. Está dentro, seu guru está dentro, seu mestre está dentro, mas até você conseguir acessar ele, você precisa localizar aqui fora algum mestre que te oriente. Fala. Não, é isso aí. Alguém que aponte, estava fazendo um sinal, tem que alguém apontar para você olhar na direção certa, pelo menos. Senão... Exatamente. Porque assim, é um GPS, o mestre, ele sabe o caminho, então ele vai te orientar de alguma maneira. A gente precisa de mestres, né? A gente não nasceu aqui sabendo como é que isso funciona. Muito pelo contrário. A gente nasceu aqui perdido, ensinaram um monte de coisa para a gente que não presta, e a gente está num caminho completamente equivocado e precisa de alguém que nos oriente. Então eu acho que é muito importante buscar isso. Seja lá quem for. Alguém que você tenha afinidade, algum caminho que você tenha afinidade, qualquer coisa do gênero. Mas isso é muito importante até que você encontre o seu próprio eu superior, que ele vai passar a te orientar, que ele é o seu melhor orientador. Mas até você ter acesso a ele, realmente, você tem que buscar aqui fora primeiro. E outra coisa, à medida que você evolui, né, cada coisa que aparece, inclusive, às vezes um mestre, ele é uma questão temporária, né? É alguém, Sim. Né, que vai te iluminar e te guiar por um caminho de um momento, de uma necessidade específica sua de desenvolvimento. E essas coisas às vezes são cíclicas, né? Há momentos em que você tem um apego, você gosta, mas eles têm um momento de deixar seguir também. Sim, e buscar outra fonte, né, que te contribua para novas necessidades que você tem. Porque você não é um ser estático. A sua necessidade de evolução em determinado momento é uma, em determinado momento é outra, e em outro momento é outra. E essas coisas, assim, já aconteceu comigo de, por exemplo, puxa, que bacana, que ensinamento e não sei o quê. E aí, daqui um pouco, aquilo chega uma hora que você vê que não vai mais além. Para você, não causa mais efeito. Então, e aí você acaba buscando outra coisa, complementando aqui, complementando ali. Mas realmente ter alguém ou alguém, né, ou ao longo do tempo que mude, mas assim... Ou uma sabedoria qualquer que você siga, né, ou alguma coisa do gênero. Alguém perguntou aqui se terapia ajuda. Eu acho que tudo que você puder fazer em busca de autoconhecimento ajuda. A gente tem que sempre ter na cabeça que não vai ter solução mágica, né? Então tem muitos caminhos hoje que falam que vão te resolver a tua vida num estalar de dedos. Então, você vai fazer tal método, tal coisa, que aquilo vai resolver a tua vida e vai curar todos os teus traumas emocionais e tudo que você acumulou durante a tua vida. Na minha experiência, e eu ando por esse caminho há muitos anos, já passei por vários lugares, eu nunca vi funcionar desse jeito. O que eu vejo é que a gente vai dando o nosso passo a passo, a gente vai aprendendo, vai botando em prática, vai curando uma coisa aqui, vai curando uma outra coisa ali, a consciência vai expandindo, a gente vai ampliando a nossa visão, e com isso você vai acertando cada vez mais o caminho. Mas caminho sem esforço e simplesmente com um estalar de dedos eu nunca vi funcionar. Pode ser até que tenha, mas eu não conheço. Veja, é muito como aprender a tocar instrumento, né? Para quem gosta de música e fez o esforço, você pode até ter um dom, mas você não começa já sabendo a tocar. Você vai lá, repetir, vai praticar, até você se tornar virtuoso e fazer aquilo. Que nem eu estava comentando. Eu não toco instrumento, mas eu embrulho livro. Eu embrulho livro hoje com uma habilidade fantástica. Mas, assim, é a repetição que nos faz ser bons em alguma coisa. Exato. E o problema é que o que a gente faz de mais repetido na vida hoje? É se distrair, né? Então a gente vive num mundo material que ele é extremamente hipnótico e que cria distração sem parar. Então a gente está com a nossa atenção toda voltada para fora o tempo todo. E a gente vai pulando de uma distração para outra. Isso nos impede de acessar a fonte, que é o que a gente deveria estar fazendo, né? E a gente se torna excelente em se distrair. Então a gente já está numa distração, já está pensando na outra, né? Eu saio daqui, já pulo para uma outra distração, já pulo para outra até a hora que eu vou dormir, durmo, já acordo, já olho meu telefone, já entro numa distração, e você vai
nesse ciclo de distração até que chega no fim da vida e você não entendeu realmente o que você veio fazer aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas distrações que a gente tem hoje, porque o mundo se tornou mestre em distração, né? A gente tem para todos os gostos. É porque também, né, o fato de você manter as pessoas distraídas para pessoas dominadoras e com objetivos específicos, sejam quais forem, ela usa isso como ferramenta para manipular. Manipulação. Ele te mantém correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás de uma cenoura, e você... É que nem aqueles cachorros de corrida que vão atrás de um negócio pendurado, ele não chega naquilo. Aquilo é só para levar ele correr. Ele dá aquela volta toda e não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, se você não estiver atento e cuidando de si, você vai estar cuidando do interesse de outra pessoa que está puxando a cenoura na sua frente, né? Porque alguém, claro, não necessariamente, provavelmente inescrupuloso nesse sentido, né? E tentando usar você, porque ele não é um ser amoroso, não é? Ele é um ser egoísta, buscando o benefício próprio, manipulando você. Não é uma maldade externa, é a maldade do ser humano na sua ignorância. Na sua ignorância, ele tenta dominar os outros também, quando isso não traz benefício nenhum para ele, nem para ninguém. Mas é o grau de sabedoria em que ele se encontra. É como o mundo funciona hoje, não tem jeito, né? Mas a gente precisa se prevenir disso. Tem o jeito individual, né? O único jeito que tem é você cavar a saída do seu buraco, né? E eventualmente procurar alguém com algum grau de iluminação que possa te guiar um pouco, algum, né? Exatamente. Queira chamar de Google ou não, mas assim, o esforço é todo seu, né? O cara vai poder te orientar e te ajudar. Na verdade, o que ele está fornecendo para você, como diz My Big Tool, é um mapa do terreno, né? Porque você, andando às cegas num terreno desconhecido, é muito mais difícil, e qualquer desses que seja digno do que se diz como passador de conhecimento, ele está passando um mapa para ajudar você. Sim. Mas você vai ter que caminhar o território e validar aquele mapa, fazer marcações, experimentar por você mesmo. Mas o cara te trazendo um mapa te ajuda muito, é óbvio, né? Claro. Lembra como é que era antes sem GPS para viajar? A gente... Eu lembro do guia de São Paulo tinha um mapa, né? Mas do carro, Deus me livre, uma coisa dessa lata. Assim. Exatamente. O GPS facilita muito. Eu acho que esses mestres, eles são um grande GPS. Então, é uma bobagem a gente não buscar isso. Não aproveitar essa experiência que eles já tiveram e esse caminho que eles já percorreram, né? E que a gente pode usar, né? Seguindo as pegadas deles. Legal, legal. É isso, né? Eu acho que hoje a gente podia meio que... Né, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Entre 1 hora e 1 hora e meia no máximo, para não custar a turma. Eu, do meu lado, agradeço muito a você mais uma vez. A gente estamos nos reunindo aqui a cada quarta-feira no Big Talk, que, aliás, foi uma sugestão do Zeca também, em associação com My Big Talk, né? Eu adorei o nome, já adotei de imediato. A gente tem o Big Talk oficial de quarta-feira e quando tem algum extra, eu ponho o Big Talk extra lá. Ótimo, muito obrigado bom, a você por termos a oportunidade. Eu acho muito mais legal a gente poder estar complementando, discutindo, ajudando a responder dúvidas para as pessoas, ajudando a trazer esclarecimentos, trocando ideias. Você, de uma forma muito interessante, porque você está lendo, se aprofundando no My Big Talk, né? Então você está tentando... Estou agora terminando o segundo livro. Falar aqui com conhecimento de causa também, a gente aproveitando, né, esse enredo, a sua experiência, a minha e aqui a do Tom também. Muito obrigado a você, muito obrigado ao pessoal que participou conosco, né, que se interessou em acompanhar aqui o bate-papo hoje. Muito obrigado a todos. Só para responder, tem mais uma pergunta aqui, como dominar o ego. Isso que a gente falou aqui, isso que a gente falou o tempo todo, é autoconhecimento, para identificar ele. O ego ele é muito mal explicado, né? A gente precisa entender como ele funciona para a gente conseguir identificar ele e conseguir dominar ele. Eu aproveito aqui para deixar um convite, que eu sou mentor de autoconhecimento,
Então, eu tenho uma mentoria para ensinar o básico do autoconhecimento. Eu criei um método para ensinar isso. E se alguém tiver interesse, pode me procurar aqui mesmo pelo Instagram, Zeca Werneck, e a gente marca de bater um papo para ver se é isso que você está procurando, e vai ser um prazer poder falar com você. Legal. Alguém perguntou também por que é tão difícil dominar o ego. Porque É isso. essa é uma das principais tarefas que você tem aqui, é um dos principais objetivos. Em dominar e superar isso, você vai ter evoluído um monte. Se fosse fácil, não evoluiria, como disse o Zeca. Dificilmente com esse isso que a gente cai do céu assim de graça, né? Mas é isso que a gente está fazendo aqui. É a uma gente está aqui aventura. para dominar o ego. É o nosso Estamos fazendo propósito aqui. final, é esse: dominar o ego. E tentar chegar numa visão mais amorosa da realidade do outro. Exatamente. É isso. Nada Exatamente. mais isso. Perfeito. Gente, acho que esse é um Tá bom ótimo. ponto. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Mário. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado a todos que participaram aí. Obrigado. Boa noite. Namastê, como se costuma dizer. Namastê.